amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas que me dão audiência e eu estou adorando fazer esse programa de esporte, até porque nós falamos do futebol carioca. Falamos dos clubes Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama e notícias envolvendo os atletas desses times de futebol, né? Desses clubes grandiosos. E nós sempre falamos do que está acontecendo. E nesse exato momento está acontecendo o final, praticamente final, do Campeonato Carioca de 2023. É o campeonato mais charmoso entre todos os estados do Brasil. Disso nós não temos dúvidas. Olha, eu estou aqui hoje e até agora o meu querido comentarista Rogério Ramos não chegou, deve estar aí encaracolado no trânsito do Rio de Janeiro, mas já tudo indica que ele chega, né? Mas se não chegar, vamos tocando a bola aí, eu e você. Eu falo aqui e você comenta aí. Vai lá no link do programa, vai lá, faz o seu comentário, deixa a sua informação, deixa o seu protesto, deixa o seu elogio, não importa. Você no programa Momento do Esporte, você que mora no estado do Rio de Janeiro, é você quem manda. E não é só quem mora no estado do Rio de Janeiro, não. Quem torce por um dos clubes do Rio, pelo futebol carioca, e mora em qualquer estado do Brasil ou qualquer país do mundo, também seja bem-vindo, seja bem-vindo. No programa de hoje nós vamos comentar sobre a goleada que o Fluminense deu no Volta Redonda de 7-0 no último sábado. E que goleada, hein? Espantou todo mundo. O mais otimista tricolor não esperava por uma goleada dessa. Essa que é a grande verdade. O jogador, o atacante formado pelo Fluminense em Xerém e que hoje atua pelo Flamengo, o atacante Pedro, é o artilheiro das Américas. E o Flamengo passou pelo Vasco da Gama, aplicando uma derrota ao Vasco de 3-1. E o treinador ouviu muitos gritos do torcedor do Flamengo, aquele tradicional: burro, burro! O português burro, por quê? Se o Flamengo venceu. Vamos falar aqui no programa Momento do Esporte, que só está começando. Vamos dar uma primeira informação que é motivo de muito orgulho para o futebol carioca e também o futebol brasileiro. O jornal El País do Uruguai divulgou na última quarta-feira agora que o atacante Pedro do Flamengo, foi eleito o Rei da América em 2022. O camisa 9 do Mengão recebeu 68 dos 218 votos registrados pelo jornal. Ele foi o artilheiro da Conmebol Libertadores do ano passado, com 12 gols em apenas 13 partidas. Pedro está com moral. E já nós vamos falar do atacante Pedro no jogo do Flamengo e Vasco. Ele marcou 2 gols. O Pedro hoje é, sem dúvida alguma, o melhor jogador, o melhor atacante do Flamengo. Quem diria, hein? Formado em Xerém pelo Fluminense, brilhando hoje no Flamengo. Vamos falar mais sobre o Flamengo, evidentemente, no decorrer do programa. Quem sabe aí o nosso comentarista Rogério Ramos chega para falar exatamente do momento do Flamengo diante do Vasco da Gama neste domingo, quando o Flamengo venceu por 3-1 o Vasco da Gama. Olha só, gente, nós vamos fazer o sorteio do programa aqui também. Aquele sorteio, atenção pessoal do Recreio, do bairro Recreio, daquela região do Terreirão.
principalmente os trabalhadores. Quem trabalha naquelas lojas do Terreirão, eu me comprometi de fazer um sorteio de uma camisa oficial do seu clube. Temos mais de 420 pessoas cadastradas, trabalhadores, lojistas, e vocês estão concorrendo. No final do programa a gente vai fazer aqui o sorteio e já quero dizer para vocês que é o seguinte, existe uma folha com a relação de todos aqueles que deram seus nomes, fizeram o cadastro com a nossa equipe nas ruas. E também tem aí, como você está vendo, foram separados todos os números. Olha só, os números estão dentro dessa bela taça que eu ganhei lá da nossa amiga Sheila Salles. E nós vamos jogar para o alto e pegar um número. E esse número nós vamos conferir na lista. Tem o número e o nome da pessoa. Vamos ler e vamos aqui dizer do ganhador. No final do programa, fiquem atentos que nós vamos dizer quem vai ganhar a primeira camisa oficial do seu clube do coração. Aqui no programa Momento do Esporte, que vai estar sempre fazendo sorteios, porque nós queremos estar ligados, estar colados com o torcedor do futebol carioca. Lembrando também que eu quero agradecer a você que tem escrito pra gente. São milhares e milhares de manifestações de carinho, também tem críticas, e nós gostamos muito da crítica, é muito importante a gente receber as críticas, porque a gente vai corrigindo, de repente, alguma falha que a gente está cometendo. E o programa aqui, ele não é um programa numa emissora, é um programa para o YouTube, é um programa para as redes sociais, para a gente conversar com vocês. Bater esse papo assim, não tem muita frescura não, tem que ter padrão global é o cacete, aqui é a gente assim, do nosso jeito, do jeito do povo, e isso que interessa, e eu sempre me propus fazer programa assim, fiz o Momento do Esporte no Canal 9, TV aberta lá atrás, há muitos anos atrás, fiz o Momento do Esporte na TV Bandeirante, alguns anos atrás, desse jeito, do nosso jeito, até porque primeiro tem que ter muita condição. Eu não sou televisão, eu sou uma pessoa física. Televisão tem. E detalhe, eu não tenho muita frescura não, eu vejo muita frescurinha, o negócio é trabalhar para o povo de acordo com o povo. E é isso que o Momento do Esporte tem. Vamos falar do Fluminense! Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. O time do Fluminense, neste último sábado, no Maracanã, mostrou que tem time. Evidentemente que essa goleada não determina que o Fluminense será o campeão estadual. Vai fazer uma final aí com o Flamengo, não é isso? 2 jogos. Mas o que nós vimos no campo de jogo foi um time taticamente perfeito, foi um time tecnicamente perfeito e foi um time que psicologicamente também, porque poderia ter entrado nervoso, veio de Volta Redonda, da Cidade do Aço, com um placar adverso, perdeu lá por 2-1. Se o Volta Redonda empata o jogo aqui no Maracanã, o Volta Redonda seria o finalista. Mas o treinador Fernando Diniz está mostrando que o Brasil tem treinador e não precisa a seleção brasileira contratar estrangeiro. Olha aí, o Flamengo está com estrangeiro, recebendo, segundo me passaram a informação na minha produção, recebe 2 milhões por mês, e o Flamengo foi vice-campeão várias vezes já no início desse ano. Não é verdade? Então é o seguinte, nós temos treinador, o futebol brasileiro tem treinador e hoje, sem dúvida alguma, o Fernando Diniz é um treinador que está se destacando e nós temos que aplaudir porque o time do Fluminense está jogando certinho, todo mundo atacando, todo mundo defendendo, o time que ataca em diagonal de forma perfeita, enfim, está muito bom e tudo indica que o Fluminense vai dar alegrias ao torcedor. No decorrer do ano, o Fluminense vai disputar a Copa do Brasil, o Fluminense vai disputar a Libertadores, e mesmo que o Fluminense não ganhou o estadual, não tem problema. O importante, gente, o estadual é um campeonato que ele é uma preparação para os clubes fazerem uma boa temporada, fazer um bom campeonato brasileiro. Não é que tem que vencer, lógico, o torcedor quer um troféu, o torcedor quer o título.
mas nem sempre pode trazer o título. Só em chegar na final já mostra que o time galgou posições importantíssimas. E vocês vejam bem que o ano passado, 2022, o Fluminense ficou no terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, na frente de clubes que eram tidos como favorito para ganhar o título. Então, o caminho é esse. Pé no chão, vocês estão vendo aí as jogadas, os gols, são muitos gols e tem mais. No jogo de ontem, eu tenho certeza que se o meu comentarista Rogério Ramos estivesse aqui, ele ia dizer que o Fluminense poderia ter feito 10. Ari Delgado, você viu o jogo, Ari Delgado? Viu o jogo? Não viu não? Perdeu. É um jogo desse que você tem que ver. É um jogo desse que a nossa produção tem que ver. Quer ver pelada? Foi um jogão. O Fluminense fez 7 e jogou 3 bolas na trave. E o goleiro do Volta Redonda foi um dos destaques em campo. Então, o caminho é esse. Ah, tem que ganhar o Flamengo. Não tem que ganhar a final. Final é final. Resultado imprevisível. E outro detalhe, é clássico. Clássico é clássico. O Fluminense está pronto, esperando. Se eu não me engano, nós vamos ter 2 jogos, né? Fla-Flus, 2 jogos. Bom, vamos deixar vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Os clubes se preparando para a final. Seria importante que o Marcelo já tivesse na sua melhor forma física para entrar neste jogo. Seria muito importante. É uma pena que nós provavelmente só vamos ver o Marcelo no Campeonato Brasileiro e no decorrer aí da Copa do Brasil. Programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana, vocês são vocês, pessoas maravilhosas. Deixa eu dizer um detalhe para vocês. Vamos fazer um sorteio, vou começar falando hoje, nós vamos fazer um sorteio de um brinde especial. Não vou dizer o que vai ser. Poderá ser um relógio, poderá ser um roupão de educação física, mas vai ser do clube do seu coração. Todos vocês que nos acompanham, todos vocês que fazem comentário no link do programa no YouTube, vocês vão concorrer. Todo mundo que já escreveu até ali, eu gostaria inclusive de chamar a sua atenção, você que manda mensagem pelo e-mail, que você colocasse o seu nome embaixo. Sabe por quê, Ari? Tem vezes que o nome não condiz com a pessoa, um nome, né? Por exemplo, o meu e-mail, Jonas Santana Notícias. Eu tenho outro e-mail, Momento do Povo. Então aparece Momento do Povo, não aparece o nome. Então é importante que você mande a sua mensagem e se o teu nome não for de acordo com o teu e-mail, que você possa escrever embaixo. Escreve embaixo o seu nome e diga: eu torço pelo clube A, B ou C ou D. Tem que dizer o nome do time. Até porque para a gente pegar o brinde especial de acordo com o time do seu coração. Então, você que me assiste, principalmente aquelas pessoas que têm sido fiéis, principalmente aquelas pessoas que têm espalhado o programa, eu sei que tem muita gente compartilhando com outras pessoas, isso é muito importante. O like também é muito importante que você dê o seu like e é muito importante que você ative o sininho, que sempre que entrar um programa, você vai ser avisado, você vai ser notificado e aí então vai ser muito mais fácil para a gente, certo? Programa Momento do Esporte, ele acabou de chegar, Rogério Ramos. Entre Rogério Ramos, que entre, coloca o microfone nele aí, Ari, enquanto isso a gente vai tocando a bola. Hoje nós vamos fazer o sorteio e eu convidei a Cris para fazer o sorteio, mas o Rogério disse que a Cris mandaria a Duda. E a Duda acabou de chegar aqui com o Rogério, não é isso? Isso. Vai fazer o sorteio daqui a pouquinho. Eu já falei para vocês como é que vai ser, como será e tá tudo certinho. Eu quero mandar um abraço carinhoso para o pessoal de Ribeirão Preto. Pessoal de Ribeirão Preto, olha, Deus está com vocês. Podem ter certeza disso. Eu sei que a grande maioria aí é flamenguista e ontem devem ter vibrado com o Flamengo, venceu o Vasco da Gama por 3-1 e o Flamengo vai disputar o título com o Fluminense e o Rogério Ramos chegou aí, conseguiu chegar. Pegou muito trânsito, Rogério Ramos? Não, trânsito. Tá vermelho igual um camarão. Foi pra hoje? Fui. Tá sem microfone? Não. Quer me beijar? Tá chegando perto de mim? O Ari tá mandando chegar mais perto. Porra, desse jeito... O Ari tá mandando chegar mais perto. Pensei que tu queria me dar um beijo, né? Hein? Não. Quanto tempo a gente não se vê, Rogério?
Tem 4 dias. Daqui a pouco tu vai comentar o jogo do Flamengo e Vasco. Eu tenho certeza que você viu o jogo, você foi no Maracanã, estava no camarote belíssimo e é assim que é importante. Falamos do Fluminense, evidentemente, e vamos fazer o sorteio agora? Vamos fazer o sorteio agora? Vamos. Poxa, a Cris não pôde vir, cara. O que houve? Cansada. É sério? Aí ela mandou a assistente. Trabalhou muito hoje, ela? A assistente dela. Trabalhou muito hoje? Não, hoje só Maracanã, né? Vamos fazer o sorteio agora, já que você chegou? Ô, Duda, chega aqui, por favor. Vou mostrar a Duda. A Duda é uma youtuber, não é isso? A Duda é uma youtuber. Fica aqui. Hello! Fica aqui entre a gente. Que tirou até a sandália. Tirei a sandália. Duda, tá tudo bem? Qual o seu Tudo time? ótimo. Ah, você sabe qual é. Mengo, claro. Flamengo, só dá Flamengo. Olha só, nós já mostramos aqui para o nosso telespectador que aqui estão os nomes, né? E a Duda, que anda fazendo sucesso no YouTube, né? Ah, claro. É um tema bem curioso. A voz da Duda é bonita, né? Você é cantora também? Sou cantora e compositora. Cantora, compositora, youtuber. Pera aí, gente, não vai ser isso não, vamos. Calma. Mexe aqui, mexe a tua mãozinha aí. Tantaram. Vamos lá. Tantaram. Não, mexe mais. Deixa mais? Faz o seguinte. Fazer a Ô, mágica, Duda, então. você já viu o detalhe da taça? Deixa eu Olha ver. só, peraí. Jonas Santana. Olha, Olha. Sheila Salles da estética, hein? Da estética. Show, bonito. Deixa eu mostrar aqui o telespectador. Isso. Duda, nós vamos fazer o seguinte. Você vai sair jogando pro alto. Rogério fica aí, mas ela que vai ler, hein? Pega assim, joga pro alto e pega só umzinho. Joga tudo pro alto. Joga pro Pode alto. jogar. Quem joga o caneco? Pode jogar mais. Joga o caneco todo. Joga tudo. O telespectador vai ver que não tem mais melado. Vai lá, joga. Deixa eu segurar esse aqui pra você, Patrícia. Joga. Pega o só um, só fica com um. Tá bom. Pronto. Qual é o número, Duda? 402. 402. E aí? Pera Qual aqui. 02? 402. Vem Pega aí o nome, pega você, querida. Você Segura aqui pra mim. Você é a youtuber, a famosa. Então tá lá. Flamenguista, gente. Olha o Flamengo. O Flamengo tá de bem. O Flamengo tá com os Claro que torcedores tá. dela, né? 402. 402. Assim. Gente, olha, 402. Como eu mostrei para você já no início do programa, ela agora tá indo aqui procurando. Tá muito grande essa lista aqui. Joyce Carla. Não, tá direitinho, tá vendo? Isso Tá mesmo. enxergando bem? Joyce Tá Carla, enxergando isso bem? mesmo. Tô enxergando muito bem. Peraí, deixa eu colocar no óculos aqui para conferir. 402. Boa. Que eu confundi. Joyce Carla. Joyce Carla, 402. do Recreio, Sim. torcedora do Flamengo. Rua Frederico Recreio. Acaba de ganhar uma camisa oficial. Olha Palmas aqui, ó. para Joyce Carla. Isso. Gente, Que bom. palmas para Joyce Carla. Palmas! Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, tá? De nada. Gente, olha só. Bom, Joyce Carla, lembrando mais uma vez, nós vamos com a nossa equipe entregar, hein, o diretor, vamos entregar lá no local, tá? Vamos procurar fazer, nossa produção vai fazer contato com você, Joyce, e a gente vai marcar o dia, provavelmente vai ser sábado. Nós trabalhamos todos os dias. Rogério Ramos, que bom te ver. Aqui, Tá vermelho também. deixa eu falar com você. Você também pegou sol. Deixa eu falar com você. Flamengo é o finalista. Mas antes eu gostaria que você falasse sobre aquilo que você falou no programa passado, quando eu disse que o Fluminense... Quem vai ser final? Quem vai fazer a final contra o Fluminense? Aí você, eu vou cobrar isso, não sei o quê. E aí, o que tu me diz? Flamengo. Vai fazer. Vai fazer a final com o Fluminense. Eu falei que o Fluminense era o finalista. Sim. Você duvidou. Sim. Presta bem atenção. Se o Flamengo for vice mais uma vez, o que vai acontecer com o torcedor do Flamengo em relação a esse treinador? Hoje mesmo com a vitória do Flamengo hoje, a torcida chamou ele de burro, foi vaiado. Jonas, tá... Mas se você viu o jogo, você sabe que a torcida chamou ele de burro, né? Sim. Principalmente na hora que substituiu o Gabigol ali, foi uma Como é que vai tirar o Arrascaeta e como é que vai tirar o Gabigol, que são dois jogadores imprescindíveis, que pode estar mal numa partida durante 80 minutos, mas você sabe que num momento, no fechar e abrir de olhos, ele pode decidir a partida. Aí o torcedor, com toda a razão,
chamou ele de burro. Que ele não é burro, mas falhou mais uma vez, né? Jonas, é tão difícil fazer uma avaliação, na minha opinião agora, em relação a esse treinador, porque desde quando esse treinador chegou, eu ainda não vi uma partida onde o time do Flamengo atuasse como time, organizado, muito consciente do que está fazendo. Eu ainda acho que esse treinador tem um bom plantel na mão, mas ainda não enxergou de que maneira coloca esse time em campo. Eu acho que ele ainda está muito perdido. Na minha opinião, é um treinador muito fraco. Era melhor ter continuado com o Dorival Júnior mesmo. Hoje, por exemplo, na minha cabeça, né, o que eu penso, pelo que a gente viu lá, quando começa o segundo tempo, o Flamengo ganha de 1-0, o Vasco vai para cima, uns 15 minutos. Não, o Vasco empatou no primeiro tempo. Sim, perdão. Acabou o primeiro tempo 1-1. Quando iniciou o segundo tempo, os primeiros 15 minutos, parecia que o Flamengo não tinha entrado em campo. O Vasco perdeu umas 2 ou 3 oportunidades de gol, que ali mudaria a história do jogo, se um daqueles gols acontece. E aí o time do Flamengo cansado, a impressão que eu tenho é que esse cara assim, vou trocar porque tem que trocar. No intervalo, no momento em que aqueles 20 minutos de paralisação, você vê o Barbieri, treinador do Vasco da Gama, orientando de que maneira taticamente o time tinha que reagir, e o Vitor Pereira dando água para os jogadores. Quer dizer, tipo, taticamente não orientando a nada. Eu queria entender, sinceramente, Jonas, um amigo meu, aquele lá de Calcaia, o Gerson me ligou e falou, pô, grande jogo. Eu falei, Gerson, esquece, 3-1, ganhamos, estamos na final com o Fluminense, mas que time que atua de uma forma onde tática zero e na maioria das vezes pela habilidade do jogador, como foi o caso do gol de pênalti, que o menino pegou lá do meio de campo, Matheus França, e foi até o ataque, e ali na jogada do pênalti o Flamengo faz o segundo gol, e aí o jogo fica um pouco mais tranquilo. Resumo, Jonas, se a gente for pensar já no jogo daqui a 2 semanas, né, que próximo final de semana, a data FIFA, não vai ter jogo, e aí eu particularmente entendo que o time do Fluminense está muito melhor organizado, muito melhor montado em campo. Taticamente o treinador tem o time na mão, coisa que não acontece com o time do Flamengo. 3-1 hoje, porém, preocupante, hein? Mas o Flamengo foi superior durante a partida, né? Pelo menos a posse de bola, o Flamengo foi mais desenvolvido. 52% de posse de bola para o time do Vasco da Gama, 48%. No primeiro tempo, o Flamengo... O jogo todo. No jogo todo, o Vasco teve mais posse de bola. Se você for olhar bem, por exemplo, chutes a gols, acho que foi 8-5, 8-6 ou 8-7, os números muito iguais, 3-1 Flamengo. E aí, Jonas, se você for olhar o investimento que o time do Flamengo tem, você fala muito dessa questão dos milhões que o time gasta, e você vê o investimento que foi feito no time do Vasco, é muito desproporcional o que esse time deveria fazer em campo, relacionado, não desmerecendo o time do Vasco, a diretoria que também fez o esforço, contratou jogadores novos, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade. Um time bem... com um poder de investimento bem menor, Flamengo bem maior, fazendo um jogo muito igual contra o time do Vasco. Programa Momento do Esporte, eu sou o Jonas Santana, chegou aqui nosso companheiro, comentarista Rogério Ramos. Vocês viram que ele realmente prestou atenção no jogo do Flamengo e Vasco, e trazendo aqui essa análise. Agora, uma coisa boa que eu vi, já noticiei no início do programa, eu acho fantástico, cara. Pedro ganhar o prêmio como o Rei das Américas de 2022. Isso. Demorou a chegar o prêmio, por conta de um monte de coisa, das questões da data, eleito Jogador das Américas 2022. Agora, eu vou dar uma notícia aqui que você, telespectador, que gosta de futebol, muitas vezes não sabe. Não sei se o Rogério sabe. Não sei se a nossa produção sabe, não sei se a Duda sabe, não sei se o Ari Delgado sabe, mas você sabia que o Pedro já atuou pelo Duque Caxiense? Não, essa eu não sabia, não. Você sabia que o Pedro já atuou pelo Arte Sul? Sabia. Arte Sul, eu tinha lido algo recente, agora, do Duque Caxiense eu não li. Isso. Não vi. Você sabia que o Flamengo... Isso é porque a gente está agora focando no time do Flamengo, e que o Pedro foi eleito o Rei da América, das Américas, né? Você sabia que o Pedro foi dispensado pelo Flamengo? Sim, sim.
Isso ele conta, tem um vídeo que ele conta essa história. Ele conta, né? O time de coração dele, ele foi dispensado e depois foi pro Fluminense, e aí pronto, começou a carreira dele, né, deslanchou. Mas ele conta isso com uma tristeza, e ele inclusive, ele disse para a família, né, que um dia voltaria o Brasil e jogaria no Flamengo. Não, gente, procurem, quem gosta de futebol, não é você que é torcedor do Flamengo, não. Você que é torcedor do Fluminense, você que é torcedor da seleção, Pedro é jogador de seleção. Presta bem atenção, que história linda é a história desse jogador chamado Pedro. E eu fico muito feliz também porque eu sei que grande parte da formação dele foi aqui em Duque de Caxias, em Xerém, nas divisões de base do Fluminense. Eu acho maneiro a forma como apelidaram ele, que é o artilheiro gentileza. Você vê que é um cara educado, fala com todo mundo, e ele tem uma forma de cumprimentar após os gols. Outra coisa que é muito interessante, Pedro, quando entra em campo, a primeira coisa que ele faz é levantar a mão e agradecer a Deus. Quando faz o gol, eu ainda não vi uma vez ele entrar em campo ou fazer um gol sem que agradeça a Deus. Impressionante. É uma família maravilhosa, maravilhosa. Nós estamos perto do programa em terminar, eu queria a análise do comentarista. Final, Fla-Flu em 2 jogos. Quem vence essa final? Como tem essa paralisação, a gente vai dar mais um voto de... Eu falo a gente como comentarista mesmo. Nós, desportistas, acho que em 2 semanas, de repente, esse cara, o Vitor Pereira, pode acertar o time. Mas se for avaliar pelo jogo de ontem e pelo jogo... perdão, de anteontem e o jogo de ontem, o Fluminense será o próximo campeão. Será campeão. Desculpa. Você sabe que final entre 2 grandes clubes é imprevisível. Né? O Flamengo tem o melhor elenco. O Fluminense tem o melhor time. Né? O Flamengo é um time de decisão. Então, fica difícil. Eu, por exemplo, não arriscaria um placar nesse jogo. Tudo pode acontecer. Não tem vantagens. Sim, não tem vantagem. A vantagem que tem, talvez, é o Fluminense escolher o segundo campo onde ele quer jogar. Mas os 2 jogos serão no Maracanã. Assim, Jonas, como você me fez a pergunta, eu me senti na obrigação de arriscar um vencedor. De fato, o clássico é sempre muito complicado. Analisando os últimos jogos, a forma como os times têm atuado, eu vejo o Fluminense muito mais organizado. Daí, partindo desse princípio, o Fluminense então, na opinião, é favorito a ser campeão. Atenção, meus telespectadores queridos e queridas. Opinião do comentarista. Fluminense vence a partida. Fluminense será campeão. Fluminense será campeão. Acertei quando disse que o Botafogo não estaria entre os 4. Acertou, bem. Acredito que o Fluminense... Vão ser 2 jogos muito complicados, difíceis, mas acredito na vitória do Fluminense. O programa está chegando no seu momento final. É muito importante a sua participação mais uma vez. Vai nas nossas redes sociais. O Instagram está lá, Momento do Esporte. Tem também o nosso YouTube, né? Está lá. Tem muita coisa boa. Faz contato conosco, dê a sua opinião. Mete o pau, para meter o pau, vocês sabem, não mete o pau no Jonas Santana, que eu não sou muito chegado nessas paradas não. Mete o pau no comentarista ou na nossa produção. Rogério, muito obrigado mais uma vez, sua participação é sempre fundamental. Valeu, Jonas, mais uma vez, bom estar aí com vocês aí. E semana que vem não tem programa, não é isso? Por que não tem? Não tem rodada do campeonato. Mas nós vamos fazer o programa, claro que vamos fazer. Tá bom. Bastidores, treino, quem quer, jogador machucado, não, tudo bem. Você não vai ficar mais, toda semana tem que ter o Momento do Esporte, tá bom? Suas despedidas? Um abraço e até o próximo programa. Gente, é muito bom estar com vocês. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus.